Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das religiões mais influentes do mundo. Das areias da Arábia, lá no século VII, até o impacto global que a gente vê hoje, vamos juntos nessa jornada para entender as origens, a fé e o legado incrível do islamismo. Para a gente começar, vamos direto para um número que, olha, é de cair o queixo. Hoje, estamos falando de cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Isso mesmo, 2 bilhões, o que faz do Islã a segunda maior religião do planeta, ficando atrás só do cristianismo. É uma escala que é realmente global. E não é só uma questão do tamanho atual, viu? O islamismo é também a religião que mais cresce no mundo. Isso mostra que não é só um fato histórico, mas uma força super dinâmica e em expansão no nosso tempo. Ok, mas afinal, o que é o Islã? Bom, é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus. E olha que interessante, faz parte da tradição abraâmica, o que a coloca na mesma família espiritual do judaísmo e do cristianismo. A própria palavra Islã, em árabe, significa submissão. E essa é a ideia central, a submissão à vontade desse Deus único, conhecido como Alá. Agora, para entender o Islã de verdade, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo, para a história do homem que está no centro disso, o profeta Muhammad. A jornada dele é literalmente a fundação de toda a fé. Essa jornada começa com o nascimento de Muhammad em Meca, mas a vida dele vira de cabeça para baixo lá pelos 40 anos, quando ele recebe a primeira revelação de Deus através do anjo Gabriel. A mensagem dele de um Deus único não foi bem aceita em Meca, o que levou a Hégira à migração para Medina em 622, um evento tão marcante que dá início ao calendário muçulmano. E foi de Medina que ele conseguiu unir as tribos e, em 630, voltar para conquistar Meca de forma pacífica, estabelecendo o Islã como a força dominante na Arábia. Essa situação do historiador J. J. Saunders dá uma perspectiva sobre a convicção por trás dessa missão. O que ele diz é que a dificuldade imensa que Muhammad enfrentou por mais de uma década, sendo ridicularizado, sofrendo abusos, perdas, é uma prova muito forte da sinceridade dele. É um ponto importante sobre a força daquela fé. Certo. Com a história do profeta estabelecida, vamos ver agora a estrutura da fé em si. Como é que essa mensagem divina foi preservada? E quais são os deveres fundamentais que conectam os muçulmanos no mundo todo? A orientação no Islã vem de 3 fontes principais. Primeiro, o Alcorão, que é o texto central considerado a palavra literal e inalterada de Deus. Mas para entender como aplicar essa palavra no dia a dia, os muçulmanos olham para a Sunna, que é o exemplo da vida do profeta, e para o Hadith, que são as coleções dos seus ditos e ações. Juntos, eles formam um guia completíssimo para a vida muçulmana. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que é esperado de um muçulmano na prática? A resposta está nos deveres centrais que sustentam a fé. E aqui estão eles, os 5 pilares. Tudo começa com a Shahada, a declaração de fé. Depois vem as ações, o Salat, que são as 5 orações diárias voltadas para Meca, o Zakat, a caridade anual para os mais pobres, o Saum, que é o jejum do nascer ao pôr do sol durante o mês do Ramadã, e por fim, o Hajj, a peregrinação a Meca, que todo muçulmano deve tentar fazer pelo menos uma vez na vida. Esses pilares são a espinha dorsal da vida de adoração. Depois da morte do profeta, a fé que ele fundou não só sobreviveu, como explodiu para fora da Arábia, criando um império gigantesco. Só que esse crescimento meteórico também trouxe o primeiro grande conflito interno da fé. A velocidade da expansão foi surreal. Em pouco mais de um século, os exércitos muçulmanos conquistaram os impérios persa e bizantino, varreram o norte da África e chegaram até a Espanha. Foi uma das transformações geopolíticas mais rápidas e abrangentes da história, sem dúvida. Mas é super importante notar uma coisa. Embora a expansão tenha começado de forma militar, a conversão não era necessariamente forçada. O próprio Alcorão diz: não há coerção na religião. O que as fontes indicam é que enquanto o império se expandia por conquista, a fé em si se espalhava de um jeito mais orgânico, pelo comércio, pela pregação, pela atração da nova ordem social que se formava. Só que essa expansão não foi um mar de rosas. A questão mais crítica de todas apareceu logo depois da morte de Muhammad. Quem é que deveria liderar a comunidade? A resposta para essa pergunta criou uma divisão que dura até hoje. A divisão fundamental entre sunitas e xiitas, bom, tudo se resume à sucessão. Os sunitas, que são a maioria hoje em dia, acreditavam que o líder, o califa, devia ser escolhido pela comunidade, começando com o companheiro do profeta, Abu Bakr.
Já os xiitas, que significa partidários de Ali, acreditavam que a liderança tinha que ser de sangue, da família do profeta, começando com seu primo e genro, Ali. O que começou como uma disputa, digamos, política, acabou evoluindo para duas grandes vertentes teológicas do Islã. Para nossa parte final, vamos mudar um pouco o foco da teologia e da política e olhar para o legado intelectual e cultural imenso da civilização islâmica. Um legado que influenciou o mundo de maneiras que a gente nem imagina. A variedade de contribuições é impressionante. Por exemplo, a Renascença Europeia talvez nem tivesse acontecido sem os estudiosos muçulmanos, que preservaram e traduziram as obras de Aristóteles. Conceitos matemáticos como a álgebra, o próprio nome vem do trabalho de Al-Khwarizmi, nasceram ali. O Cânone de Medicina de Avicena foi o livro de medicina padrão por séculos. E sim, até aquela xícara de café que a gente toma de manhã tem suas raízes lá no Iêmen do século XV. E o impacto não foi só direto. Geopoliticamente falando, quando o Império Otomano tomou o controle da Rota da Seda, eles basicamente cortaram o acesso direto da Europa aos produtos do Oriente. Isso forçou nações como Portugal e Espanha a procurar novas rotas pelo mar, o que deu início à Era dos Descobrimentos e mudou o mapa do mundo para sempre. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Como é que uma fé que começou com um único profeta na Arábia se tornou uma comunidade global de 2 bilhões de pessoas? Como revelações numa caverna levaram a inovações em álgebra e medicina que formaram a base do conhecimento moderno? A jornada do Islã é uma parte fundamental da história da humanidade. Entender essa trajetória nos ajuda a entender um pouco melhor o mundo em que a gente vive hoje.